como tá a nossa vida após 3 anos morando aqui no Canadá. Pra falar disso, a gente vai fazer da forma que a gente mais gosta e tá fazendo nos últimos tempos. E uma coisa que a gente quase não fazia em São Paulo. Na verdade, a gente não fazia em São Paulo. Nunca tinha feito. Que é fazer trilha. Então a gente já tá quase no meio de outubro e ainda tá sol, hoje tá quase 25 graus. A gente tá aqui na cidade de Squamish e tá eu, a Bá, a irmãzinha ali. Na cadeirinha. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo, enquanto a gente vai fazer a nossa trilha e mostrar um pouquinho também do nosso dia aqui no Canadá, beleza? Então vamos lá. E sempre que a gente vem em trilha, né, pra trazer a Emma, a Bá usa esse negócio aqui. Às vezes eu uso, mas normalmente é mais a Bá. Que ele é bem confortável, né? Ele é bem confortável. É o Ergo 360. E hoje, na verdade, estava combinado dele usar o Ergo. Mas assim, tá frio e a gente não veio preparado. É como vocês podem ver, ó, a Bá tá de bermuda. Tá então ela coloca aqui porque a Emma esquenta ela. A marca, gente, essa daqui que vocês sempre perguntam, vou deixar o link aqui embaixo, vocês também podem comprar lá pela Amazon. E ali tá a nossa criança, né? Olha o estilo da pessoa. Vamos, filha, fazer uma trilha? Tá preparada? Acabou de acordar. Não tá, né? Não. Então, mas mesmo assim você vai. Vamos. Nossa, gente, cansa, hein? Tá no final, acho. Não, a vista tem que ser muito bonita pra comer. O que você falou sobre qualidade de vida? Você não queria qualidade de vida? Qualidade de vida. Isso é uma graça. De manhã, acorda, toma um café. Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode falar sobre desses 3 anos, o que mudou muito, cara, é a qualidade de vida, né? É que sem dúvida nenhuma, é o principal. Por exemplo, hoje a gente tá no meio de outubro, fazendo uma das coisas que a gente mais gosta e tem feito nesse último verão, que é fazer trilha. Olha que lugar lindo que a gente tá aqui. A gente dirigiu, sei lá, 1 hora de casa. 1 hora. E é uma trilha, assim, moderada, não é tão fácil. Não. Mas super ok pra você trazer seu filho, desde que venha no Protegidinho. negócio de carregar igual a Bá veio. Mas é lindo, isso é uma coisa que em São Paulo a gente nunca imaginou fazer, a gente não tinha o hábito nenhum. Inclusive, assim, de 1 ano e meio, né, que a gente fez o primeiro vídeo pra hoje, mudou muito. A gente não fazia tanta atividade quanto a gente fazia hoje. Não, a gente não tinha o hábito. Inclusive, acho que depois do Covid, né, porque tava tudo fechado, agora Sim. tá tudo aberto. Cara, essa parte de qualidade de vida não tem o que discutir. Não, né? E isso sem aqui, dúvida nenhuma. pra mim, é qualidade de vida. Você poder, no seu quintal, literalmente, fazer... Tem 1 milhão de trilhas. De opções. E há 3 anos atrás a gente nem tinha carro. A gente nem imaginava que tudo isso ia tá desse jeito, que a gente já tá com uma filha aqui. Olha aqui. Não, e há 3 anos atrás, se eu tivesse uma filha, eu nunca ia imaginar levar num lugar desse. Tipo, nossa, que perigo e tal. Mas é uma parte que a gente gosta demais e, sem dúvida, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar. Sim. Né? Qualidade de vida. Então, continuando que a gente não conseguiu dar continuidade no vídeo lá, porque a gente precisava prestar atenção nela. Uma coisa que mudou muito aqui pra gente foi a nossa rotina. Então, de 3 anos atrás, barra até do Brasil pra hoje, a nossa rotina com uma nenê tá bem diferente. E uma pergunta que a gente recebe bastante é: como vocês lidam aí com uma criança sem rede de apoio, sem família? E ainda fazem trilha e conseguem aproveitar o final de semana? Pois bem, a gente tenta se organizar direitinho. Por exemplo, hoje a gente saiu de manhã e ela acorda entre 6 e 7 horas da manhã. Ela leva 1 hora, mais ou menos, depois que ela acorda, pra começar a ficar chata pra fazer a primeira soneca do dia. Então essa 1 hora é a deixa que a gente tem pra se organizar, arrumar tudo, trocar ela. E aí ela faz a primeira soneca aqui na cadeirinha do carro. Se a gente perde esse timing, a gente precisa esperar a primeira sonequinha dela. E ela acorda entre 10 e 11 horas da manhã. E aí tem um problema, aqui em BC, os parques e trilhas às 10, 11 horas da manhã já são muito cheios e a gente não consegue achar mais vaga. Hoje, por exemplo, ela tá super animada. E a gente não consegue achar vaga. Então a gente já deixa muitas vezes o roteiro tudo pronto no dia anterior pra pegar as coisas e sair. Aí quando a gente chega na trilha, ela acorda, eu amamento, coloco ela no ergo e aí ela capota. E, por exemplo, hoje a trilha que a gente fez foi de 1 hora e meia, ela dormiu. Chegando no carro, ela acordou, mamou de novo e tá aqui brincando, mas já tá com sono. Então a gente precisa estar em casa até umas 6, 7 horas da noite, mais ou menos, que é quando começa a rotininha dela. Por isso que a gente tenta sair tão cedo, pra conseguir aproveitar o dia,
pra manter a rotina dela e chegar em casa até às 6 pra pôr ela na cama. Bom, já chegamos em casa, a Emma está dormindo, tomamos o nosso banho e agora temos a nossa noite livre, né? Então, continuando o nosso Continuando assunto. a conversa, uma coisa que fez a gente se sentir em casa aqui foi o nascimento dela. A gente começou a, parece, criar mais laço com a sociedade, sabe? E até mesmo o inglês, que mesmo eu estando de licença e não tendo um contato tão direto com a língua, eu preciso conversar com o médico. No dia a dia, tipo, as pessoas me param na rua pra Muitas conversar pessoas sobre param na ela. rua. Então assim, ainda me sinto confortável. E até o fato dos meus pais terem vindo pra cá ajuda muito, porque é como se tivesse a aprovação deles no lugar, sabe? Isso fez eu me sentir muito mais confortável. Já comigo, o inglês, assim, ele melhorou, ele teve que melhorar, porque agora que eu tô trabalhando mesmo em um escritório de arquitetura, eu tô numa posição, um cargo um pouquinho mais alto do que eu estava nos primeiros empregos, e eu tô falando muito inglês, todo dia eu tenho muita reunião, eu falo com um monte de fornecedor, dono de construtor, enfim. Então meu inglês ele teve que evoluir, principalmente acho que a parte da fluência mesmo, não de ser fluente, de fluir a conversa. Mas na verdade eu acho que o inglês ele nunca vai ser assim 100% porque ele não é a nossa língua materna, né? Não. Mas você vai se acostumando, você vai dando o seu jeito, você vai falando o seu inglês, vamos Sim, dizer o cérebro assim. vai se acostumando, né? É. E outra coisa que aconteceu nesses 3 anos foi que a gente mudou de downtown do centro de Vancouver para um bairro uns 40 minutos, mais ou menos. Sabe esses bairros bem americanos, assim, residencial com as casinhas? No começo, assim, foi meio choque, porque a gente estava acostumado com downtown, a gente veio de São Paulo. Mas hoje a gente já tá bem mais acostumado. Ainda mais agora eu que tô de licença, que fico o dia inteiro em casa, já tô me sentindo bem mais em casa. E o fato da gente ter mudado pra cá contribuiu bastante também pra nossa adaptação com o clima. Porque quando a gente morava em downtown, eu acho que a gente acabava ficando meio limitado, sabe? Porque você quer ir pra praia e ficar só ali pelo bairro. A gente morava do lado da praia, a gente sai pra praia. E hoje a gente aproveita muito mais as estações. Então a gente foi pra lago, a gente foi fazer muito hiking, como vocês podem ver no início do vídeo. Mesmo com a Emma, gente. Mesmo com a Emma. Então vai pra montanha, a gente viaja muito mais. E também pela casa ser maior, a gente acabou comprando um monte de coisa, a gente comprou um monte de tranqueira, porque tem espaço pra guardar. E eu quase não como tranqueira. A gente tem um barco pra gente aproveitar os nossos verões. É coisa que no apartamento lá em Downtown era pequena, não cabia nada, tinha. gente. Então agora a gente vê que não é mais uma coisa temporária, agora já é definitivo, a gente já tem as nossas coisas e a nossa casa é aqui. E o mais curioso é que depois que a gente mudou pra cá, a gente continuava trabalhando lá no centro de Vancouver, o que foi um transtorno no começo. Pra quem acompanhou a gente aqui, viu que a gente pegava às vezes 1h30 de trânsito, tinha vezes que dava 2 horas, assim, só pra ir e pra voltar depois às vezes mais 1h30. Isso foi um problema, né, no começo, porque a gente ficava, caramba, a gente não pode ficar nessa vida só pra morar numa casa maior. Então a gente sofreu muito nessa transição de sair do centro aqui pro interior, que a gente chama de interior porque não é lá no centrão, tá? E então isso forçou a gente procurar emprego mais pra cá. No começo foi um pouco difícil, mas hoje eu trabalho no escritório muito mais legal do que todos os outros que eu trabalhei e eu ganho muito mais do que eu ganhava nos outros escritórios. Então às vezes vir um pouquinho mais pra cá pode ser uma boa opção, né, para quem não precisa estar lá no centrão mesmo. Acredito que por ter menos concorrência, né, porque as pessoas querem sempre trabalhar mais lá no centro de Vancouver, então às vezes isso contribui para ter mais vagas com salários melhores para incentivarem as pessoas a virem para cá. Então, se sua profissão permite fazer isso, a gente super aconselha, porque você vai economizar uma baita grana. Caso você queira, obviamente, morar em uma casa maior, né, ter carro, trabalhar num lugar diferente e viver o Canadá assim mais de fato, porque todos os centros das grandes cidades aqui acaba sendo um centro de uma cidade grande como qualquer outra, né? Não é aquele país mesmo que você veio aqui para conhecer, não tem aquela cultura enraizada. Mas mesmo assim é uma experiência diferente, as duas experiências são legais, eu acho que vale super a pena você passar por esses dois cenários. Resumindo, a gente pode dizer que hoje a gente atingiu aí um padrão próximo do que a gente tinha no Brasil. A diferença é que hoje nós pagamos a nossa própria casa, nós temos o nosso próprio carro. No Brasil a gente acabava tendo ajuda, né, dos nossos pais. Com essa parte financeira, mesmo com a base de licença, né, porque com a base de licença ela recebe metade do que ela recebia de salário, né. Aqui quando você tira a licença maternidade é o governo que te paga, não é a empresa, mas ajuda, né, pra caramba, você ganha, sei lá, um salário mínimo mais ou menos. Mesmo que isso impactou um pouco as nossas finanças, a gente estava preparado para isso. Então eu diria que a parte financeira depois desses 3 anos valeu muito a pena. Não acho que eu estaria no Brasil ganhando o que a gente ganha aqui hoje como funcionário, né? Com a empresa eu acredito que a gente estaria ganhando até um pouco mais. Mas comparando assim qualidade de vida, o tempo que a gente tem disponível,
né? Se fosse comparando um trabalho de negócio próprio no Brasil com sendo funcionário aqui, nem se compara, né? E tem toda aquela coisa de qualidade de vida e tudo mais. Então essa parte financeira eu diria que a gente atingiu um objetivo muito mais rápido do que a gente imaginava. Tá sendo bem interessante essa experiência. E por último, mas um dos mais importantes é sobre o nosso status aqui no Canadá. Agora somos residentes permanentes. É tipo o green card canadense. E isso é mais um ponto que faz a gente se sentir mais em casa aqui também, né? Exatamente, porque assim, a maioria das pessoas que chegam aqui, que foi o nosso caso, eu vim com Student Permit. Eu vim com Work Permit. E aí eu terminei o college, fiz um college de 2 anos. E aí dava direito a mais um visto de trabalho por mais 3 anos, então um total de 5. A gente renovou. Logo que eu terminei o college, em junho de 2021, eu já poderia ter aplicado para residência permanente, que aqui chamamos de PR. Então se você vê esse símbolozinho, é isso que significa. Mas aí a gente tava num período tranquilo, como ainda tinha mais um tempo de visto, a gente falou, vamos fazer as coisas com calma. Nosso visto vencia só em agosto, só em agosto de 2024. Vencia, né? Por que vencia? Porque quando foi agora, em junho de 2022, quase um ano depois que eu poderia ter aplicado, eu falei, tá bom, vamos aplicar para residência, né? Chega, não vamos parar de enrolar, porque eu vi que muitas pessoas estavam aplicando, tava demorando 15 meses, a gente tava demorando 2 anos. Falei, como o nosso visto vence em 2024, vamos aplicar agora que eu acho que é o limite. Pra nossa surpresa. O prazo do site, a princípio, eram 22 meses. 22 meses. A partir de junho, que foi quando a gente aplicou. A gente aplicou no dia 28 de junho. Acho que o último dia de junho. Quando foi agora, em setembro. Tipo, eu tinha certeza que ia chegar no começo do ano que vem. Eu sempre falava que esse ano ia ser o pior. Nossa, Ela falava, imagina só ano que vem. Eu falei, amor, eu tô sentindo que esse ano saiu o pior. E era uma meta, assim, do meu ano. Eu falei, uma meta, essa preula do PR tá na mão. Gente, saiu em 2 meses e 3 semanas. A gente tem amigos que tá esperando há já 16 meses e não tem nem resposta. Então eu acho que se a gente tivesse aplicado logo que ele terminou o college, às vezes a gente nem ia ter recebido. E aí foi tudo muito rápido. Gente, eu não sei nem explicar como foi rápido, foi tudo muito simples. A gente fez tudo por conta, né? Eu sei que vocês vão perguntar. Então, resumindo basicamente como foi a aplicação do PR, a gente aplicou pelo processo provincial primeiro. Então, a gente teve essa resposta em 2 meses e meio. E então, com a carta da província, a gente foi aplicar para o tal do Express Entry. Eu vou escrever o nome aqui, vocês precisam no Google para entender melhor. E aí, nesse Express Entry é que a coisa demora, que de Express não tem nada. E para nossa surpresa, foi tudo muito rápido. Então, agora somos residentes permanentes. Daqui 2 anos podemos pegar a cidadania canadense, né? O passaporte. Quem diria? Quem diria coisa tão rápida. E é isso, gente. Então, eu acho que esse é o nosso vídeo de 3 anos. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Nosso status, a gente teve uma filha residente. Eu e a Bárbara, a gente tem uma filha. Ela tá aqui, ó, dormindo. Inclusive, ela acabou de acordar. Ai, Jesus. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Como sempre. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo. Se inscreve no canal. Ative o sininho, acabei de ligar a máquina de lavar louça. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu!